Eu sou o Benedito Assis da Silva, também conhecido como Assis e também Carrasco, e sou tricolor de coração. Esse é o canal Flu Museu e essa é a série Recordar é Viver, onde nós trazemos de volta à tona grandes histórias, ídolos e times que o Fluminense já teve. E desde já eu te convido a deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque assim mais tricolores vão ter acesso a esse tipo de conteúdo e você fortalece um canal independente que fala apenas sobre o Fluminense. O Benedito Assis da Silva nasceu em São Paulo em 12 de novembro de 1952, no bairro da Vila Prudente, e começou a carreira no futsal, ali mesmo no seu bairro, na equipe do Vips Clube. E algo que vocês vão perceber aí é que durante a carreira do Assis, as coisas demoraram um pouco para acontecer com ele, se a gente for comparar com outros jogadores de sucesso. Só para vocês terem noção, a primeira experiência do Assis no campo só aconteceu quando ele tinha 18 anos no Juventus da Moca, de São Paulo. Pouco tempo depois ele acabou se transferindo para a Portuguesa, porém sem muita chance ele acabou desistindo brevemente do futebol, ali já perto dos 20 anos, e acabou retornando de vez em 75 na equipe do São José. Em 76 o Assis foi para Inter de Limeira, depois em 77 ele foi para a equipe do Francana para jogar a segunda divisão paulista, sendo um dos destaques, né? E ele acabou experimentando ali na segunda divisão paulista pela primeira vez a sensação de ser um protagonista no time ali que ele jogava. Nessa altura o Assis já tinha ali 24 anos. Em 78 ele jogou a primeira divisão pela equipe do Francana e acabou sendo destaque da equipe do Francana, que ficou em sexto lugar no Campeonato Paulista, e o Assis fez 17 gols e ele acabou chamando a atenção do São Paulo e se transferiu para lá no começo de 79. Bom, e aí começa, né, a caminhada do Assis já aos 27 anos em times de maior expressão. Ele foi para o São Paulo, teve uma passagem por lá, até que em agosto de 81 ele foi negociado com a equipe do Inter. E lá em Porto Alegre que ele conheceu o também ídolo Washington. Na época, o Washington ele fazia testes lá no Inter, porém acabou não sendo aproveitado. Até que em 82 os dois se transferiram juntos para o Atlético Paranaense e começaram a formar uma dupla de ataque que faria história. Eles foram campeões paranaenses em 82 e levaram o Atlético Paranaense às semifinais do Brasileirão de 83 e atraíram olhares de muitos times aí do Brasil. O Fluminense acabou se interessando inicialmente na contratação do Washington, não do Assis. Porém, o Atlético Paranaense avisou que só aceitaria vender o Washington caso o Assis também fosse junto. E o Fluminense acabou aceitando. O Assis chegou no Fluminense, ali no meio de 83, como uma espécie de contrapeso que chateou ele no início, mas acabou sendo um pontapé para uma história vitoriosa dentro do clube. Assim, então, aos 31 anos, o Assis chega até o Fluminense com o status de refúgio, sem muitos holofotes, porém com apenas 5 meses de clube, o Assis já mostrou o que veio. Afinal, ele fez o gol do título carioca de 83 sobre o Flamengo, aquele gol épico aos 45 do segundo tempo, após passe de delay. Em 84, um ano perfeito na carreira do Assis. Foi campeão brasileiro, vencendo o Vasco na final, foi novamente campeão carioca, novamente em cima do Flamengo e novamente fazendo o gol do título, aquele gol dele de cabeça depois do cruzamento do Aldo, aos 30 do segundo tempo, o Assis deu ali o bicampeonato carioca para o Fluminense. Foi também em 84 que o Assis teve a sua única experiência na seleção brasileira, quando ele foi convocado para amistosos contra a Inglaterra no Maracanã e contra o Uruguai no Morumbi. E na época, apesar de estar em alta, o Assis já tinha 33 anos. Em uma época que nós tínhamos muitos craques, né, no futebol brasileiro, e craques mais jovens do que o Assis, ele acabou sendo preterido e não teve mais chances na seleção. Em 85, o Assis participou novamente da campanha do título carioca do Fluminense, que é até hoje o último tricampeonato que o clube conquistou, vencendo o Bangu na final. E além disso tudo, o Assis ainda conquistou outros títulos pelo Fluminense. Ele conquistou o torneio de Seul em 84, a Copa Quirim de 87 e o torneio de Paris também em 87. Torneio esse que o Fluminense venceu equipes como Paris Saint-Germain, Sporting de Lisboa e o Bordeaux.
No dia 25 de outubro de 87, já aos 35 anos, Assis fez sua última partida pelo Fluminense, na vitória sobre o Vasco por 2-0. Foram mais de 4 anos defendendo o Fluminense, 177 partidas e 54 gols, 7 títulos e um legado de idolatria e admiração deixados por ele dentro do Fluminense. E aí, no começo de 88, o Assis acaba deixando o Fluminense para jogar na equipe do Miami, nos Estados Unidos. Só que ele não conseguiu visto de permanência lá nos Estados Unidos e por isso teve que voltar para o Brasil. Acabou assinando com o Atlético Paranaense, onde foi campeão paranaense em 88 e atuou ainda por Paysandu, Pinheiros, Paraná Clube e encerrou a carreira uma nova passagem no Atlético Paranaense em 91, já beirando ali os 40 anos. Bom, e o Assis seguiu a sua vida fora dos gramados, sendo sempre muito lembrado pela torcida do Fluminense, até que em 2007 ele retornou para o clube para coordenar as divisões de base lá de Xerém. Ele ficou no cargo durante 5 anos e nesse período o Fluminense revelou diversos jogadores como o Marinho, o Michael Bolt, Alan, o Wellington Nem, entre outros. Em 2012 o Assis deixou esse cargo, mas continuou no Fluminense. Ele virou uma espécie de embaixador do clube e passou a participar daqueles tricolor em toda a terra, né, que é um evento que o Fluminense faz quando joga fora do Rio, né, faz em cidades aí Brasil afora. Ele era presença certa nesses eventos, participou também da campanha de lançamento do uniforme do Fluminense em 2013, que para quem não sabe, a camisa branca de 2013 foi uma homenagem à camisa de 83. Na época estava fazendo 30 anos daquele título épico do Campeonato Carioca e o Fluminense homenageou o Assis, fez parte daquela campanha publicitária do lançamento do uniforme. E o Assis continuou como embaixador do Fluminense até que em 6 de julho de 2014, durante a Copa do Mundo que era realizada no Brasil, pegando todos de surpresa, o Assis faleceu vítima de insuficiência renal, com apenas 61 anos. A notícia chocou a torcida do Fluminense, primeiro porque tinham só 42 dias que o companheiro de ataque dele histórico, o Washington, tinha também falecido, e segundo porque ninguém sabia de nenhum problema de saúde do Assis, né? Mas o Gustavo Stella, filho do Assis, já chegou a afirmar em entrevistas depois da morte do pai que o Assis era diabético, fazia diálise em casa, mas ele não quis divulgar, né, esse problema de saúde dele para as pessoas, e somente o pessoal da família, o pessoal mais próximo ali que sabia. E o Assis ele continua até hoje recebendo justas homenagens da torcida. No primeiro jogo do Fluminense no Maracanã, depois da morte de Assis, o Fluminense fez uma linda homenagem para ele, passou imagens de gols no telão, teve um nome aclamado nas arquibancadas. Depois, em fevereiro de 2015, Assis e Washington tiveram um busto inaugurado nas Laranjeiras, algo que vai ficar lá para sempre eternizado. E em levantamento do jornal O Globo, em maio de 2020, Assis foi considerado o terceiro maior ídolo da história do Fluminense. E aí, você concorda com esse levantamento do jornal O Globo? Deixe aí sua opinião nos comentários. Bom pessoal, essa foi um pouco da história do nosso grande ídolo Assis. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever por aqui e também deixar um like nesse vídeo, porque assim mais tricolores terão acesso ao nosso conteúdo e você fortalece um canal independente que fala apenas sobre Fluminense. Um abraço a todos e saudações tricolores!